Olá, amigos, olá, amigas do grupo de estudos, do Grupo Espírita Amor ao Próximo, aí do engenheiro Paulo de Fronten. Mais uma vez estamos juntos para mais um estudo, pelo qual sou muito agradecido pelo convite, pela oportunidade de passarmos um momentozinho juntos, pedindo sempre a Deus que nos oriente, que nos proteja, que nos dê aquela orientação mesmo de como devemos estudar o Evangelho de Jesus. Quando estudamos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, as coisas ficam bem mais fáceis. Foi perguntado a João, o evangelista, por que Kardec teve que escrever o livro Evangelho segundo o Espiritismo, se já tínhamos o Evangelho, já naquela época já tínhamos o Evangelho. Então, ele diz o seguinte, porque o Evangelho segundo o Espiritismo explica melhor as informações, as colocações de Jesus. Então, por isso é que é importante o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar sobre fé, sabe? É essa fé que a gente às vezes fica divagando sobre ela. O que seria essa fé, né? Como é que funciona isso? Então Jesus vai dar para a gente um modelo, um exemplo de como exercitar a fé. Assim que ele desce do Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, quando ele chega no sopé do morro, né, ele encontra uma situação inusitada. Um garoto, né, garoto assim, um jovem, né, com a boca espumando, com problemas seríssimos lá, de obsessão, né? Aí o pai dele, né, fala que muitas vezes ele cai no fogo, outra hora ele cai na água, que é um problema sério. Ele fala assim, eu apresentei para os seus discípulos e eles não puderam resolver isso. Então Jesus fala assim, mas até quando vocês vão ficar sofrendo? E até quando eu vou estar com vocês? Então essas perguntas que Jesus faz na hora é um alerta para nós. Porque todo sofrimento, ele é gerado por falta de fé, por falta de uma melhor adequação nossa com as leis de Deus. Então Jesus cura aquele menino, né? E depois o pai pergunta assim, mas espera aí, eu tenho trazido aí perto dos seus discípulos, seus apóstolos, eles não conseguem fazer isso. O menino fica sofrendo ainda. Aí fala, é porque não tem tanta fé. Falta a fé, né? Mas se você chegar para uma montanha e falar, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você dirá para a montanha, transporta-te daqui para lá e essa montanha será transportada. Então Jesus faz ali uma proposta individual e coletiva dessa questão do acreditar-se e acreditar em Deus. Então a fé tem esses dois vieses, né? É preciso que a pessoa acredite em si e acredite em Deus. Vamos lá. Deus é o criador de tudo. Percebem? Ele criou tudo. Tudo que existe, inclusive nós. Então tudo está ligado a Deus. Tudo, tudo. O que você pegar aí está ligado a Deus. Ora, eu também estou ligado a Deus. Você também está ligado a Deus. Porque você também faz parte da criação dele. Então, se Deus é esse poder todo, ou sendo ele esse poder todo, então tudo é possível para ele. Tudo. Tudo foi feito por ele. Então tudo é possível para ele. O importante é que mesmo quando você trabalha a matéria mais densa, que nem aqui no plano físico, né? Essa matéria é muito densa, tudo é pesado, um móvel é pesado, uma barra de ferro é pesada, né? Então tudo é pesado. Por quê? Porque o acúmulo molecular é muito grande, né? E essa justaposição das moléculas, da engenharia molecular de cada um desses elemento, ele é muito condensado. Mas mesmo naquela condensação toda, está sendo feita a vontade de Deus.
está sendo feita ali, a vontade dele. Ora, se eu, que sou proposta dele, né, que sou dele, tiver uma fé muito grande, eu posso desmontar uma engenharia genética com o meu pensamento e com a minha força, com a minha virtude, força e virtude, com a minha virtude eu posso transformar. Aí a pessoa fala assim, mas isso é muito difícil. É, realmente é difícil. Por que é difícil? Porque se fosse muito fácil, os homens estragariam tudo. Os homens não jogavam bombas em santuários, né? Em vilas, matava todo mundo, naquelas guerras fratricidas, truculentas. Então eles não podiam fazer aquilo pela mente, mas eles faziam pela força. A força da inteligência que criou as bombas, que criou, né, todo aquele material bélico, a força do músculo que fez com que aquilo acabasse, que destruísse aquilo. Então ele está exercendo o quê? A força dele. Mesmo que com auxílio de outros elementos, mas a força primeira é dele. Ora, se eu tenho esse poder de modificar pela destruição, eu posso modificar pela construção também. E aí existem muitas analogias que a gente pode penetrar. Como Allan Kardec está dizendo aqui, olha, que claro que você pode pensar nessa montanha como sendo os obstáculos, as adversidades. Então, se eu tenho vontade de transpor essa adversidade, esse obstáculo, eu posso fazer isso, porque eu vou ter a força. Então, vamos conversar um pouquinho sobre força para a gente entender um pouco de fé. Porque a fé tem várias, ela tem assim um círculo, né? Você põe fé aqui, tem vários ramos que você pode estudar a fé. Mas vamos pensar numa coisa. O espírito criado por Deus, que é a centelha, essa centelha que está em evolução, à medida que ele vai evoluindo, e ele evolui constantemente, mesmo que a pessoa não queira, mas ele vai evoluir. Então, à medida que ele vai evoluindo, que ele vai abrindo, como se fosse uma semente, ele vai soltando raios. A semente não faz isso? Quando ela está evoluindo, ela não está soltando aqueles raminhos. É aquilo que vai dar força à semente, certo? Então, o espírito também, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai soltando raios. Raios do crescimento. Esses raios, nós hoje chamamos de virtudes. E virtude vem do latim virtus, que significa força. Então, cada vez que o espírito apodera de um fazer, e aquilo passa a fazer parte dele, então um raio aumenta a sua dimensão. Então ele vai aumentando os seus raios virtuosos, certo? E aí, no princípio, ele faz mesmo meio que instintivamente. Por intuição, ele recebe essa informação e faz a tentativa de erro, de acerto e erro. Uma vez acertando, ele aumenta o poder de força dele, e uma vez errando, ele corrige, porque não foi possível ser daquele jeito. Isso faz parte do crescimento da pessoa. A fé, ela vai entrar aí naquele desejo sincero de aumentar as virtudes. É quando eu desejo aumentar a minha virtude. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou contratado por uma empresa, porque eu nunca trabalhei naquele assunto. Nunca. Vou botar aqui uma coisa bem grande, né? Aviação. Então, eu vou fazer avião. Eu vou trabalhar na indústria de aviões. Mas eu nunca tenho a menor ideia do que seja aquilo. Mas eu adoro aviação. Aí eu fiz lá, dei um jeito e entrei. Quando eu entro lá, a primeira coisa que eu vou fazer para mim é treinamento. Vão me dar manuais para estudar, fazer treinamentos. Então, à medida que eu vou treinando, eu vou abrindo espaço para a virtude, uma nova virtude, que é a virtude de saber construir um avião. E aí eu começo a estudar, daqui a pouco eu começo já a fazer alguma coisinha,
sabe? Faço uma soldagem, aperto um parafuso, põe uma modelagem, enfim, eu vou. Chega uma hora que eu construo o avião, certo? Por que eu construí? Porque eu aumentei o meu raio virtuoso para construtor de avião. Só por isso que eu fiz. Então, um gênio nasce daí. E para ele chegar nesse ponto, ele teve que acreditar muito nele, muito, de que ele seria capaz. A isso você pode dar o nome de fé. Nessa crença assim, muito valorosa, que te faz transpor todos os obstáculos para você chegar à sua intenção de realizar algo. Então Jesus chama isso de fé. E a fé, então, ela é essa proposta da minha força em expansão para que eu construa aquilo que eu gostaria de construir, e agora a minha força ligada ao Criador de tudo, que é o grande gestor e mantenedor de tudo que existe. Então, por exemplo, eu vou construir um avião, aí eu penso assim, bom, essa asa aqui tem uma estrutura molecular, e quem criou isso foi Deus. Então, em nome de Deus, em nome do Pai, né, que é o nosso Pai mesmo, eu vou aprender isso aqui. Então você vai desenvolvendo uma relação sua com o Pai. Porque se você é virtuoso, se você está expandindo as suas virtudes, tem que entender que alguém te criou para isso. Você não se autocriou. Só Deus fez isso, mas ninguém. Tudo é criação dele. E aí, se ele me criou com essa possibilidade de expandir forças, então quanto mais ligado eu estiver a ele, tanto mais minhas forças vão expandir. Então isso é a fé. A fé é essa confiança plena em você e em Deus, que é seu Criador e que criou tudo. Aí sim, você vai começar então a desenvolver esse potencial em você, que vai te levar, né, a realizar o que você desejar. Como Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, pode ser mínima, mas que você tenha a fé. Uma vez estabelecida a fé, você consegue. E aí cada um de nós aqui já podemos pensar que aconteceram momentos nas nossas vidas que nós tivemos que desenvolver essa fé. Eu acredito que eu vou conseguir. Então, esse momento, minha gente, de fé mesmo, é um momento da criatura com o Criador. É quando ele vai, eu vou conseguir. Eu vou chegar, porque eu quero chegar. A gente vê isso nos atletas olímpicos. Por que muitos deles choram a beça lá no pódio? Porque só ele sabe o que ele teve que realizar para chegar ali. A confiança que ele teve que ter nele. E entendemos que o atleta olímpico, o corpo dele é preparado para aquilo. Por isso que não são todos que chegam lá. Porque tem que ter uma preparação desde a espiritualidade, né? Desde quando está lá preparando o corpo espiritual para moldar o corpo físico. Para que isso? Para exatamente mostrar para aquela pessoa que ela precisa de ter fé. E que quando ela exerce isso, que ela consegue dentro dela. Então, é isso que nós entendemos por fé. Muito bem. Aí aconteceu na nossa história do mundo que a fé, ela foi quase que um motivo de comércio. Se você tiver fé, aí você vai conseguir. Então, eu vou vender para você a fé. Entendeu? Eu vou te vender a fé. E aí pagava lá um valor na indulgência, e a pessoa então falava assim, agora você está livre do problema tal, ou quando você desencarnar, você vai tal, enfim, porque você comprou aquela fé. E isso começou a complicar a vida das pessoas. Porque a pessoa chegava lá, vou colocar a igreja, porque foi a grande mantenedora nesses últimos milênios, né? E aí a pessoa chegava ali e depositava a fé
numa coisa que ela não sabia o que era. Ou seja, ao invés dela desenvolver a virtude dela, a força dela, ela pegava o problema e punha nas mãos de um santo, nas mãos de Jesus ou de Deus, quando que era ela que tinha que desenvolver, que resolver aquilo. Aí o que acontece? Um pedido que se faz a Deus, ele vai mandar alguma ajuda, mas não é a solução. Então as pessoas tinham aquela ajuda imediata ali, mas depois acabava. Voltava o problema de novo. E quanto mais voltava, menos fé ele ia tendo no pedido dele. Então a fé começava a ficar pequenininha. Por quê? Porque as pessoas não tinham essa continuidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Naquela época, mais nos séculos passados, os desencarnes aconteciam das maneiras mais estranhas que vocês possam imaginar. Mais estranhas. Aconteciam desencarnes assim que a pessoa ficava assustada. Como é que pode, né? Mas, de tanto ter aqueles desencarnes, tem até um livro sobre isso, de tanto ter aquele tipo de desencarne, as pessoas foram acostumando com os desencarnes. Então ninguém punha a fé que alguém ia ficar vivendo muito tempo. Por isso que as vidas acabavam com 30, 40 anos, as vidas físicas. Então, a pessoa chegava lá, por exemplo, no pé de um santo, de uma estatuária, né, e falava com o santo assim: se o meu filho, a minha filha, se salvar dessa doença, eu prometo isso, 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 isso. Aí faz aquelas promessas. Muito bem. Foi feito um pedido a Deus. Então imagina que aquele espírito que estava sofrendo tinha uma possibilidade de melhoria naquela encarnação. Aí, como foi feito o pedido, a ajuda já é muito grande, mas se pedir, fica mais ainda. Então os espíritos então ajudavam aquela pessoa a conseguir se safar. Aí, a isso dava o nome de fé. A fé ficou linkada a promessas que eu faço, e não a extensão virtuosa minha, mas aquilo que eu peço lá fora. Mas aí, muitas pessoas também tinham vontade, né, de que seu filho, sua filha mudasse, né, melhorasse e tal, e não conseguia. A pessoa desencarnava. Aí como é que você vai explicar? Para um que fez o mesmo pedido, o filho desencarnou, e para o outro não. O filho se salvou. A igreja não sabia explicar isso. Então começou a ter um problema sério com relação à fé. A fé começou a ficar estranha. Por quê? Por que eu posso pedir para um acontece, para o outro não acontece? E as pessoas cada vez mais ligadas a esses petitórios. Sabe? Lembra daquele negócio de... tem um nome para isso. Aqueles locais lá, em certas igrejas que a pessoa vai... Acho que é a Casa dos Votos, acho que é isso. Que a pessoa vai depositando a muleta, põe não sei o quê, aquelas coisas que ela usava e que se curou, aí não precisa mais, leva para lá para mostrar, né, a fé. Mas ficou uma coisa estranha, porque não se falava direito que a fé, ela vem de dentro, ela é uma justaposição da criatura com o Criador. Porque ali naquele momento, então, eu exercito essa justaposição e realizo. Então eu posso transformar uma moléstia, sabe, numa estrutura sã, se for bom para eu ficar aqui no mundo físico. Porque às vezes eu dependo, para um avanço maior no mundo espiritual, de resolver uma coisa que só no corpo físico eu consigo. Uma vez resolvido isso aqui, pego, né, o meu caminho de volta para casa e vou ampliar o meu conhecimento do mundo espiritual. Mas isso ninguém sabia. Isso não era de conteúdo público, de apropriação pública. Não se falava sobre isso. Os poucos que tentavam falar eram queimados, arrastados, né, na rua, sabe, para processo de lapidação, uma coisa horrível.
porque não podiam falar essas verdades. Porque havia um interesse de que a pessoa ficasse sempre pedindo, pedindo e doando, doando, doando. Pedindo misericórdia e doando dinheiro, ou bens, propriedades. Então o que aconteceu com este homem? Ele ficou completamente desnorteado em relação à fé. Completamente desnorteado. Ele não sabia mais o que era a fé. Aí começaram as incredulidades. O ateísmo, né, começou a tomar força, porque ele não acreditava mais naquilo. Só os mais assim tradicionais, né, os mais, digamos, que não buscavam um conhecimento, que aceitavam aquelas imposições e aquelas proposições. Daí que chegou uma hora que as pessoas começaram a perder essa fé. Porque estava fazendo de maneira errada. Sabe? Ele estava fazendo de forma errada. Ele queria a fé que os outros fizessem. Ele tinha a fé que o outro fizesse. Quanto a proposta é diferente. A proposta é que eu faça. Que eu tenha força para fazer. Então a fé é uma ação de dentro para fora. E não de fora para dentro. Eu posso receber a misericórdia como a gente recebe. Mas ainda assim, a misericórdia é como se fosse um parafusinho que estava faltando. Mas a engrenagem toda é minha. E as pessoas não sabiam disso. Aí começaram a abandonar essa questão de fé. E onde se pregava a fé? Na religião. Aí as pessoas começaram a se deslocar das religiões. Aí vieram os espíritos iluministas que começaram a trabalhar a razão. Não, você tem que ser razão. Você tem que raciocinar tudo. Esse negócio de fé, que vai acontecer um milagre, isso aí não acontece. Então, você tem que racionalizar a sua vida. O que a sua vida te propõe? Então, racionaliza a sua vida e busca, né, entender essa sua vida. Aí começou a guerra de razão com fé. Eu sou um ser racional, então eu não tenho fé, não preciso de fé, não preciso de Deus, não. Para que Deus? Se eu resolvo meus problemas. Se eu sou capaz de fazer um trabalho, se eu sou capaz de construir uma máquina, se eu sou capaz de plantar e colher, né? Para que eu preciso de Deus? Não, deixa que eu resolva aqui. Então, a razão terminou empurrando a fé para um local muito distante da realidade. Então, ocorreu isso. As pessoas começaram a perder a confiança nelas. Começaram a perder a confiança nelas. Porque elas não sabiam como fazer isso, não se tinha uma explicação. Até que chega a doutrina espírita. E Allan Kardec, então, ele vai trabalhar esse tema com maior profundidade. E principalmente aqui no capítulo 19, né, quando ele e os espíritos encarnados começam a colocar as informações para nós. Depois vocês dão uma olhadinha. Então ele vai dizer que fé raciocinada é só aquela que encara a razão face a face em qualquer época da história da humanidade. Ou seja, não precisa ser iluminista para você ter razão, não. Para você estudar a razão. Você pode estudar a razão em qualquer época. E aí o que acontece? Você vai pegar agora. A fé raciocinada, ela significa o seguinte. Eu pego um fato que aconteceu, por exemplo, há 2000 anos atrás. Sabe? Um fato, vou dar o exemplo de Jesus. Então, Jesus foi crucificado, né, há 2000 anos atrás. Então, como é que eu vou ter fé nisso? Porque muita gente, na época, sofreu sobre esse assunto de fé porque não acreditavam. Peraí, ele era o grande líder, nós acreditamos nele e foi crucificado assim, como um assaltante, como um ladrão comum, que a crucificação era para esse tipo de pessoas. Aí, ali, não tinha o raciocínio lógico daquele acontecimento. Então as pessoas perderam a fé. Você vê que o cristianismo, ele não atinge toda a humanidade. Nós temos hoje em torno de 3 bilhões de cristãos, né?
Ele não atinge toda a humanidade. Tem hinduísmo, tem islamismo, tem as outras doutrinas orientais, tem o judaísmo, enfim, tem um monte de religião aí. E como é que você vai entender, então, que Jesus, sendo o Espírito que é, foi crucificado? Onde está a mensagem da fé ali? Era isso que complicava a vida das pessoas. Mas que é isso? Aí, como não havia interesse do clero de explicar essas coisas, então eles vão colocando, isso é mistério de Deus. Aí você não pode nem pensar, nem entre nisso. Aí, se alguém, né, se arvorasse a explicar, pronto, ele estava contra a igreja. Ele era excomungado, né, ia para a Santa Inquisição, essas coisas todas. Aí Allan Kardec estabelece, lá na frente, olha, nem fé cega e nem não fé. A fé é raciocinada. Isso, minha gente, é porque o homem ainda não entendeu, mas isso é de uma profundidade e de um avanço no contexto de humanidade absurdo. Por quê? Porque você pode chegar a analisar Jesus há 2000 anos atrás. Para você continuar tendo fé no Senhor Jesus, você tem que racionalizar o que aconteceu naquele Calvário. Ver que aquilo ali foi uma explicação que Jesus deu ao homem, como ele deve chegar, o que ele deve precisar fazer para chegar à sua a libertação espiritual. Ele tem que ser julgado por pessoas insanas, ele tem que ser, muitas vezes ele é cusparado, é jogado de lado, é açoitado por palavras, né? Depois tem que subir um monte muito grande, onde ele pode cair, mas tem que levantar, onde tem sempre, se não aguentar, tem alguém para ajudar. Aí lá, quando ele chega lá em cima, eles crucificam o quê? Aquilo que não vai prestar mais para ele, que é o tempo atrás dele, o tempo passado dele. Agora, o Espírito não. O Espírito sai dali virtuoso, ressurrecto, para mostrar que, por mais doloroso que seja, mas na verdade o que eles matam é apenas a ilusão da carne, não o Espírito. Mas para você chegar a esse negócio, essa conclusão, você tem que estudar. Agora eu entendo por que Jesus se deixou crucificar. Ou ainda, por que o Pai lhe pediu tamanha renúncia, tamanha atitude, digamos. Por que Deus pediu isso a Jesus? Porque Jesus fala isso 2 vezes no período do julgamento dele. Ele fala para Pedro, não fira pela espada, lá do Monte das Oliveiras, né? Não fira pela espada, não faça isso. Se eu quisesse, uma legião de anjos vinha me tirar daqui, mas é da vontade do Pai que seja assim. Ou seja, era Deus que queria que fosse aquele jeito. Lá para Pilatos também. Pilatos fala assim, quer ver? Eu tenho poder de vida e morte sobre você, falou para Jesus. Mas Jesus, se você tem esse poder, porque alguém te constituiu. Ou seja, Jesus sabia de tudo. E na hora que ele desencarna, ele fala, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Então, para entender esses detalhes ali, só da crucificação, estou colocando só a crucificação, se você não tiver raciocínio lógico, aberto, e confiança plena na sua capacidade de entender, e na capacidade de Deus que está dentro de você, te iluminar para o entendimento, você vai ficar sem saber. E assim muitas coisas na vida. Por que aquela menina tão bonitinha, tão fofinha, suicidou? Não é? Aquela criança. Por que aquela outra, tão linda, pré-adolescente, foi estuprada e morta? Por quê? Aí isso balança a fé. Por quê? Porque você não está buscando os seus conteúdos virtuosos. Você está analisando pela fragilidade do ego inferior. E o ego inferior não faz ninguém ter fé.
Então eu preciso que busque a razão. Ah, então por que isso aconteceu? Né? Qual foi a possibilidade disso? Aí você vai entender lei de causa e efeito, né? Vai entender a bondade de Deus em tudo, vai entender que Jesus falou que é necessário que o escândalo venha, né? Mas aí daquele por quem o escândalo vier, ele não fala ai do escandalizado. Isso aí é uma coisa que passa batido e a gente começa a fazer pré-julgamentos. Quando Jesus falou assim, é necessário que aconteça. O problema é de quem fez. Quem fez entrou na faixa do problema. A pessoa tinha um problema muito sério dentro dela, precisava se libertar daquilo, né? E aí chegou na hora da libertação, tinha que alguém dar um impulso naquilo, para libertar. E é uma coisa ruim, é um complexo muito negativo. Aí alguém passando negativo, do tamanho daquele complexo negativo, ou seja, semelhante àquele complexo, então ele é atraído e comete o quê? O desatino para ele, mas para quem sofreu a libertação. Foi o que aconteceu com Jesus, minha gente. Porque as pessoas que fizeram aquilo com Jesus entraram no desatino. Pilatos acabou suicidando, né? O Judas suicidou, você vê. Entraram em desatinos, enquanto que Jesus surge pronto para continuar a vida dele, continuar o trabalho. Então, fé é essa coisa bonita entre a virtude que eu expando, porque Deus está comigo. Eu, quando tenho essa consciência de que Deus está comigo, eu não tenho mais a simples fé, eu tenho a certeza. Eu tenho o fazer natural. Fazer com a naturalidade. Você pega, por exemplo, uma criança e um velho carpinteiro, digamos, avô da criança. A criança chega lá na carpintaria e ele vê essa criança bruta, né? E aí, um cadinho, o velho vai brincando, vai conversando, vai transformando a madeira. Vai transformando. A criança fica assim, nossa. Aí, de repente, não só transforma a madeira, como faz uma casinha de bonecas para ela, por exemplo, se for uma menina. Faz aquela casinha de bonecas, linda, linda. Então a criança fala assim, nossa, era uma madeira bruta e virou essa coisa maravilhosa. O que fez isso, gente? A virtude do velho de ter desenvolvido nele a capacidade daquele trabalho. Então é isso que Jesus está dizendo. Se você tiver a confiança, né, essa interação com o Pai, que seja pequenininho como é construir uma casa de bonecas, né? Você pode fazer, mandar as montanhas mudar de lugar. Porque, na verdade, as montanhas mudam de lugar. A gente não vê porque o tempo de mudança é maior do que 100 anos. Quando a montanha muda, né? Ela mexe, ela tem movimentos, então é maior do que 100 anos, que é maior do que o nosso tempo de encarnação. Então a gente não vê numa encarnação. Mas a gente sabe pela história, pela a geologia, né? A gente sabe que as coisas mudaram. Onde hoje é deserto, foi mar, né? Onde tem uma geleira, antigamente, hoje não tem mais. Então, você vê que o mundo todo muda, o mundo todo muda. E muda como? Pela potência dos espíritos que estão encarregados desse trabalho. Encarregados. Então tem espírito para geleiras, tem espíritos para os desertos, espíritos para os lagos, para os oceanos, para os continentes. Estão trabalhando. Estão movendo montanhas. Porque já estão plenos com Deus. Para se chegar a uma atitude dessa, um trabalho desse, você tem que ter plenitude com o Pai. Senão você não realiza. Então a fé está na razão direta da minha plenitude com o Pai. Comigo e com o Pai. Ou seja, um trabalho muito de dentro de cada um de nós. Aí você passa a não acreditar mais numa coisa, você passa a ter certeza daquilo. Sabe? Por exemplo, se alguém te fala assim, quer ver? Você sabe fazer sapatos, por exemplo. Agora eu preciso de uma pessoa
que saiba fazer lonas para pescarias, aquelas cabanas de pescarias. Aí você tem o princípio, né? Você está lidando com couro, com essas coisas, você tem um princípio. O que você tem que fazer agora? Ter a certeza que você vai desenvolver um raio virtuoso que vai pegar a base que você já tem, aumentar essa base, né? E criar um raio para fazer uma cabana daquelas. É assim que a gente progride. É pela confiança que temos em nós e em Deus. Isso é a fé que Jesus falou, a fé que transporta montanhas. E Allan Kardec coloca também que a fé raciocinada, ela encara a razão face a face em qualquer época da história da humanidade. E aí o que o Espiritismo propõe? Não só a fé, mas a fé raciocinada. Eu vou fazer isso porque eu sei que é assim. Sabe? Eu não vou mais assim viver por viver, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho raciocínio daquilo. Eu acredito nos espíritos, né? Eu tenho certeza nos espíritos, eu tenho fé nos espíritos encarnados, porque eu já racionalizei isso. Já estudei, já participei de reuniões mediúnicas, já fiz pesquisas. Então, encaixa. É a lógica. Então, a fé passa a ser uma fé pela lógica. E a lógica se estabelece de dois pilares, né? O falso ou o verdadeiro. Então, o que é falso, eu não trago para a minha fé. Eu só trago o que é verdadeiro. Então, a minha fé fica robusta, porque ela está trabalhando o que é verdadeiro. Mesmo que o meu verdadeiro vá mudando, que muda sempre. A ciência não faz isso? Ela não vai mudando seus parâmetros de informações? E a fé tem uma outra coisa interessante que está sempre colocado com ela, que é a vontade. A vontade é uma força que temos dentro do coração holístico, né? Não é o coração músculo, é o coração holístico. Ali tem 5 coisas. Tem razão, vontade, desejo, sentimentos e Deus. Fica dentro do coração. Então, quando você trabalha, por exemplo, desejo, você está sendo rebelde. Porque o desejo é um filho rebelde da vontade. Então, por exemplo, você quer ir amanhã em tal lugar assim, assim. Aí você não pesquisa muito se é bom, se você pode ir. Seu desejo é tão grande que você vai. Eu quero, pronto, e acabou. O que vai dar lá na frente, depois eu vejo. Isso é desejo, ele é rebelde, ele é impetuoso, impulsivo. A vontade não. A vontade, ela trabalha as possibilidades. Olha, eu estou com vontade de ir lá em tal lugar assim, assim. Então vamos estabelecer os parâmetros. Para eu ir lá, eu tenho esse deslocamento, tenho esse custo, tenho esse tempo que eu vou precisar, tem isso tudo. Então ela faz aquele apanhado, né, para ver se dá. Então a vontade, ela é sempre consciente, ela é sempre estruturada de uma maneira lógica. E quando você une a fé com a vontade, você estabelece lógica na ação. Vamos dar um exemplo. Quando Jesus curava, ele chegava a pessoa lá para ele, né, aqueles tormentos todos lá, e aí Jesus conseguia curá-lo. Aí a pessoa agradecia e tal, aí Jesus mostrava o contrário. Não fui eu quem te curou, foi a sua fé, a sua virtude, aliada à sua vontade, à sua estrutura de mudar, porque só pelo desejo não resolve. Então faz assim, vem de cá a fé e vem de cá a vontade. Quando elas unem, faz maravilhas. Está vendo como é que já vai aumentando o poder da fé? Porque ela já vai ser aliada da vontade. Então, no centro espírita, nós estamos com vontade de fazer aqui uma
uma sessão de pictografia capacitado para isso. Nós estamos pensando em trazê-lo para uma sessão de pictografia. Já lá no centro não tem médico pictográfico, mas se conhece alguém. Houve o quê? Uma vontade, não é? Foi a vontade. Então vamos entrar em contato com a pessoa, vamos ver a data, vamos fazer a divulgação e tal, vontade. Aí, agora vem a certeza de que quando ele chegar lá, ou ela, né, que ele vai realizar um trabalho maravilhoso, que vai ser útil para o entendimento daquelas pessoas da ação do mundo espiritual sobre o mundo físico. Então, aliei a vontade de realizar com a certeza que aquilo vai acontecer para o bem. E acontece. Então, a fé tem essas coisas todas. Agora, se eu ficar assim, quer ver? Não, eu quero que ele venha aqui, acabou, dá um jeito lá, e vem, e mesmo que não fique bom, mas pelo menos a gente fez alguma coisa. Gente, isso não dá. Isso aí é um... Pode até acontecer, né? Mas não é o caminho certo. Por isso que a fé ela está aliada muito à sensatez. Né? Jesus falou, até quando vocês vão sofrer? Até quando? Vocês são insensatos. Vocês não sabem aliar essa vontade de se curar com a certeza que vocês podem se curar. No caso do menino lá, que era um obsessor que estava com ele, será que a gente... Tem pessoas que adoram obsessores, né? Por quê? Porque tudo que faz, o que acontece, fala que foi obsessor. Tudo ele fala, você está obsidiado. Nossa, ele ama o obsessor. Isso é muito complicado, porque amar o obsessor a esse ponto de dar tanto crédito para ele, né? Então aquele menino lá devia de estar subjugado pelo obsessor, porque não tinha virtude, força, certeza de que ele poderia se resolver. Porque se ele juntasse a certeza dele com Deus que está nele, ele conseguiria resolver seu problema. Você já não viveu isso? Seja sincero ou sincera. Você estava passando uma situação difícil e que você juntou tua vontade de realizar, de fazer o bem e, ao mesmo tempo, você deixou aquela certeza acontecer. O Pai está comigo e eu também. Estou com Ele. Então, nós dois vamos fazer isso. Isso é que se chama fé. Fora isso, as pessoas vão ficar aí procurando milagreiros, né? Curandeiros. Vamos ficar procurando essas coisas externas. Olha, eu posso ter ajuda externa, sim, claro. Ninguém está dizendo isso. Haja vista a medicina e a toda a área de saúde. Eu preciso de uma ajuda externa, mas não é o externo que vai resolver. O externo vai me explicar o que eu vou fazer e vai me orientar como. Você vai tomar esse remédio, você vai fazer essa sessão de fisioterapia, quer dizer, ele vai me explicar, vai me dar as diretrizes, mas e certeza que aquilo vai dar certo, eu não faço. E pode não dar. Ele mesmo diz isso. No livro A Gênese, são bons, mas se não tiver a participação do Espírito, não resolve nada. Então a gente pode chegar a uma conclusão que o Espírito é soberano. Ele é soberano para aceitar a dor ou para se resolver da dor. Ele é soberano. Por quê? Porque ele é o ser criador. Para ter uma ideia, quando esse espírito reencarnou, ele que moldou o corpo físico dele. Como? Ele era afeto, inconsciente. É, do inconsciente mesmo. Nós já nascemos e renascemos e desencarnamos milhares de vezes, de tal forma
que o nosso inconsciente já está estruturado para fazer isso, sem que a consciência tome parte desse negócio. É só moldar o perispírito. Então, o espírito vai nascer, tal, vai ter lá uma altura X, né, essas coisas que a gente sabe aí, nos projetos físicos, né? Então, a espiritualidade vai lá, molda o perispírito. Cria lá, não sei como eles fazem, André Luiz fala isso no livro Missionários da Luz. Aí ele cria lá uma situação que o espírito já está com aquele perispírito moldado para aquilo, aí ele pode entrar no ventre materno, no útero, e deixar rolar, que vai acontecer. Porque o inconsciente dele está trabalhando, enquanto o consciente está em estado de letargia, estado de espera, né? Aí o inconsciente está trabalhando. Então, aí você já começa a ver. Quando ele reencarna, quando ele nasce, aquela criança que vai crescendo, né? Virando moço ou moça, ele pode olhar para trás e falar assim, eu fiz isso, eu que criei meu corpo. Meu pai e minha mãe só me deram a herança genética, me deram só os genes que eu precisava para começar. E depois disso eu fui ampliando. E, gente, isso é fé. Então não precisa fazer grandes ditados de teologia, né? Cursos sobre fé. Nossa, é muito difícil dar um curso sobre fé. Né? É muito difícil a gente dar falar sobre fé, que não seja a virtude expandida de cada um pleno com Deus. Isso é fé. Só assim a coisa acontece. Só assim. Você vê quando Jesus foi montar esse mundo aqui? Ele é o engenheiro, né? O arquiteto. Mas tudo veio de Deus. Então ele estava pleno com Deus. Quando ele fala, eu e o Pai somos um. Então essa frase de Jesus, quando o Espírito chega nesse ponto de dizer isso, gente, não tem mais obstáculo nenhum. Não tem nada que impeça. Porque ele está com o Criador de tudo num plano muito grande. Um plano de consciência muito ampliado. Então, quando estivermos aqui com as nossas consciências menos despertas, a gente vai acreditando, desacreditando, buscando recursos externos, implorando aqui, implorando ali, pagando caro, porque eu não consigo descobrir isso. A hora que eu descubro, aí é comigo. Eu posso ainda necessitar da ajuda externa, como eu expliquei para vocês. Uma vez uma pessoa muito querida minha estava com um problema seríssimo num dente, mas que aquilo doía desesperadamente. E era um final de semana, assim, e eu consegui contatar um dentista amigo meu para a gente ver o que podia fazer. Aí chegamos lá num domingo de manhã, que ele abriu só para a gente, e aí ele olhou o dente e falou com ela assim, falou, olha, dor maior você já está sentindo do que de tirar o dente, porque esse dente está todo complicado. Vamos. Anestesia não pegava, gente. Pegava muito pouco. E foi um momento muito difícil, muito difícil. Eu lembro que na hora que estava naquela dificuldade toda, eu falei assim para o dentista, falei, doutor, esse momento é interessante, né? Ele falou, por quê? Porque você está vivendo um aprendizado, ela uma experiência e eu uma pesquisa. Olha quanta coisa nós estamos pegando neste momento. Então, a coisa resolveu, né? Ele conseguiu. Por quê? Porque ele acreditava plenamente, tinha certeza plena que ele poderia resolver. A pessoa que estava sofrendo a cirurgia tinha plena certeza de que aquilo saindo curava. Então, valia a pena o custo da dor. E para mim foi interessante porque eu fiz uma pesquisa, né, do quanto o ser que recebe uma ajuda de fora precisa estar afinado, né, afinado com aquele que está produzindo. Aí eu lembrei do Fé com a Vontade. Gente, é muito interessante. Por isso que a gente começa a entender essa questão de, né, quando Jesus falou da figueira seca também, né,
de ti não nasça mais figo nenhum, né? E a figueira secou. Lembra desse parágrafo? Até aqui no capítulo 19 do Evangelho. Então, a figueira secou por quê? Porque foi vontade dele que aquela figueira secasse. Não é que ele queria acabar com o vegetal, não é isso. É porque estava dando ali uma grande lição. Se você já é portador de possibilidades de dar frutos, dê frutos em qualquer momento. Não precisa ter estação para o fruto, não. Ou seja, não precisa da hora. Ah, não, eu só vou no Centro Espírita terças-feiras. Eu fico lá de 5 da tarde até as 8. É o que eu posso. Aí, se alguém precisar de você na sexta-feira, não posso. Então é a figueira seca. E Jesus não pode confiar. Veja que coisa, né? E se a pessoa se coloca ao trabalho de Jesus, naquela plenitude de confiança nele, de certeza de que ele encontrará forças, virtudes para fazer aquilo que Jesus quiser, ele passa a ser o trabalhador de todas as horas. Jesus precisa dele agora, ele vai. Jesus precisa agora para outra coisa, ele está sempre pleno. Claro que Jesus vai pedir tudo na medida certa. Ele tem que entender isso. Que o pedido é na medida certa, que não vai ultrapassar as possibilidades do trabalhador, mas que o trabalhador tem que estar atento. Então, esse jogo de certezas, esse trabalho, né? Esse emaranhamento entre Criador e criatura, entre certeza e razão, tudo isso faz com que o espírito eleve, saia dessas baixas frequências para uma frequência superior. Eu espero que tenha sido útil a vocês nesse estudo, mas vocês podem ampliar muito o estudo aqui com o capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, sabe? Então, veja se a sua fé tem a base da sua vontade e a certeza de que você é potente e que Deus está com você. Aí, de posse disso, você pode fazer o que você quiser fazer. Agora, tome cuidado com o que você peça, porque o universo pode te dar. Jesus não disse assim? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ele disse isso. Só que ele não falou o quê? Então, cuidado com o que você pede, cuidado com a porta que você bate, né? Cuidado com o que você busca, né? O que você está buscando. Porque a vontade é soberana. Então, muita gente tem vontade de fazer coisas erradas e faz, né? Às vezes arriscam muita vida para isso e conseguem. Porque está batendo em porta errada, buscando coisa errada. Então, meus amigos, minhas amigas, usemos da potência, da virtude, da certeza em você e em Deus e busque, bata nas portas certas, busque as coisas certas, né? E peça, né? Aquilo que realmente vai ser útil na sua vida. Eu agradeço muito vocês, tá? De estar novamente juntos. Que o Mestre Jesus possa continuar nos amparando, nos abençoando, nos orientando para a gente continuar a nossa vida. Daqui a pouquinho nós estaremos já de volta aos centros espíritas e que a gente volte para lá com muita certeza de que nós podemos fazer um belíssimo trabalho para o Mestre Jesus. Que Ele abençoe a todos vocês. O meu agradecimento a todos. Uma boa noite e fiquem com Deus.